É muito importante que isto permaneça entre nós e que isto seja visto em todo o mundo. Era para já a minha primeira fala de agradecimento a todas as pessoas do filme, aos curadores, aos programadores e a todos os cineclubistas que resistem e que nos devolvem a nossa memória. Desculpa, eu deveria ter falado antes, mas eu me lembrei agora. E a gente grava essa conversa porque muita gente muita gente que não pode vir comparecer aqui quer escutar, quer ouvir o que foi falado depois do filme, tá bom? Desculpa aí, obrigado. Então essa aqui é uma conversa de propriedade horizontal. Pode falar. Qualquer um pode falar? Sim. Vou falar, já está um silêncio aí, falou. Boa noite. O teu som tá baixo, não sei se é só para mim, mas eu tô ouvindo bem baixo. Bem baixo. Esse fone acho que não está funcionando. Melhorou? Melhorou bastante. Agora tá bom. Vai sem fone. Mas agora está muito baixo para mim. Estão ouvindo bem? Bom, gente, um prazer estar aqui, agradecer aos curadores, ao festival aí de ter botado o nosso filme e curioso para ouvir a opinião de vocês sobre Cavalo e a gente discutir sobre o tema, né? A gente a gente está vivendo um processo bem diferente de lançar um filme no meio de uma pandemia. Estava tudo programado para estar nas telas do cinema, já era para ter até. Não entrou no cinema, né? A gente só teve uma exibição no festival de cinema, que foi logo no começo, o Festival de Tiradentes. E desde então a gente está tendo essas exibições online, que por um lado é bom, porque democratiza, porque dá acesso, que multiplica. Porém, falta esse encontro, né? De assistir o filme numa sala escura. Para a gente é importante. A gente fez um filme para cinema, né? Desde o começo a gente queria estar com o filme no cinema, o impacto de uma tela escura, do som. Trabalhou muito para isso. É meio frustrante por um lado, mas por outro é bom, porque a gente pode participar de muitos festivais ou de muitos debates, coisas que no mundo offline talvez fosse mais difícil de locomoção. Então, aqui estou curioso para escutar vocês sobre o filme e agradecer aí a coordenadoria de ter botado a gente nesse espaço e aberto para a gente comentar sobre o processo de criação, sobre o cinema lagoano, sobre a nossa representatividade aí com esse filme. Não sei se vocês sabem, mas esse é um primeiro longa realizado em Alagoas através de edital público, então são anos de espera, anos de luta. Então ele é muito simbólico porque ele vem abrir, né, um caminho para os próximos longas que estão em produção aqui, fruto de a política de regionalização do audiovisual. Isso é muito importante para a gente. Cavalo só existe através dessas políticas, é bom até a gente reforçar a importância dessas políticas, né, de regionalização da produção no Brasil. Deu acesso a gente a fazer esse primeiro longa. Então a gente botou muita expectativa, muito trabalho, muita paixão, muita verdade também. A gente quis falar da gente, falar de Alagoas também, da nossa ancestralidade. Queria que isso estivesse na tela, os nossos símbolos, e a gente encontrou um caminho através do elenco. Acho que o elenco trouxe para a gente o caminho que a gente esperava. É um filme muito de cocriação, um filme coletivo, então assim, a força dos personagens, né, eles trouxeram isso para o filme. A gente é muito grato a isso, né? A gente conseguiu identificar, conseguiu ter sensibilidade para
para trabalhar essa questão de cocriação mesmo. É um filme horizontal, é um filme onde a gente seguiu muito a intuição também. Então, o resultado dele é assim surpreendente para a gente, para todos que participaram do filme. Foi uma experiência no set de filmagem muito, muito especial, transformadora até para todos nós. Então, assim, toda vez que eu vejo esse filme, eu sinto todo esse caminho que a gente percorreu para chegar até ele. Sinto como foi forte o trabalho de criação, o trabalho com esses arquétipos, com esses símbolos, com esses personagens, com essas pessoas, a força que eles trouxeram para o filme, né? Espontânea. Isso está impresso no filme. Eu acho que quem vê o filme sente isso. É um filme que tem muita verdade, né? Ele é um doc híbrido, mas em nenhum momento ele passa essa ideia de uma certa precariedade de produção, né? Ele meio que se encaixou, os arquétipos, as pessoas, a técnica, o nosso desejo, o nosso momento, tudo meio que se encaixou nesse filme. E ele é mais do que um filme até, porque ele chega a ser importante para a gente como uma porta, né? Como uma chave que abre caminhos, né? Como você falou encruzilhada aí no começo, esse filme ele é meio uma encruzilhada para a gente. É meio encruzilhada para o cinema lagoano, é meio encruzilhada para a carreira do Rafael e de todas as pessoas que participaram. Coube chegar desse jeito no meio da pandemia, mas a gente está feliz com o resultado e está aí com ele. Então, firme e forte, vamos lançar ele agora nos cinemas, vai ter que ser lançado. E na expectativa do retorno, do feedback, de ouvir. Então, estou aqui muito mais também para ouvir vocês sobre o filme e de falar. É isso. Sim. Eu queria dizer rapidinho duas coisinhas, assim, pitadinhas para mim esse é um filme que dá um espaço de cena e de luz para a cultura, para a própria cultura. Um filme que enaltece a cultura. Um filme que ilumina a cultura. Né? Um filme que traz mesmo para a cena a cultura. E só por isso eu começo a dizer parabéns. Parabéns. Aí eu deixo aberto aí para as pessoas. Eu queria fazer um comentário, porque para mim é muito forte no filme. Eu trabalho com direção de arte, né? Além de produção. E é óbvio que a gente sempre fica muito ligado quando a gente trabalha diretamente, né? E eu fiquei observando, assim, como essa arte, ela vem num espaço, é óbvio, né, que é um campo híbrido, e a gente sempre sabe que dentro do doc híbrido tem essa funcionalidade de tornar o espaço real, né? Não sei o quanto que essa arte também se envolveu, né, em sistematizar melhor os espaços, que inevitavelmente a gente vai construindo, mas ela sempre surge como um respiro que não descola, né? Ela está sempre muito... O pulso da arte do filme, ela é, para mim, a própria narração, né? A mesa dos búzios, né? Esse espaço da lama no barco, assim, as ações e as construções visuais, né? Dentro dessas escolhas, seja elas naturais, que dá para ver que tem um fluxo muito natural ali acontecendo, a arte que vai construindo, né, essa visualidade, essa câmera que para, né, pelos gestos, pelas cordas, por tudo que vai passando, ela vai narrando, né, tanto, assim, é tão incrível, né, como tem muito diálogo, né, tem um espaço ainda de troca, né, mas ela é muito presente, assim. Para mim,
esse é o grande espaço assim do filme, né? Como essa construção ela é a narradora ali, né? Que vai percorrendo. E linda a câmera também, muito bonito como ela permeia, ela é porosa, né? Aliás, o Yuri está de parabéns, hein? O Yuri Demais. arrasou. Conheço, trabalhei com ele lá quando ele não tinha saído do Ceará, ainda eu morava no Ceará. Muito bom, o Yuri arrasou. Vou ligar para ele e vou parabenizar. Eu posso agora. Então, primeiro parabenizar, né, aos realizadores, a equipe toda que fez esse filme, se debruçou sobre essa temática aí. Tem momentos realmente que são fortes para a gente no filme. Essa questão que a Liara fala das imagens, né, dessa lama, assim, a gente fica preso naquele movimento, naquela movência daquelas pernas ali na lama, do corpo, né? A presença muito forte aí desse mover do corpo, né? Que eu penso assim, que são movências, né? Nossas, né? Você se envolve ali. Um pouco dessas histórias que são ocultadas, né? Que vêm aí à tona. E eu gostei demais de algum diálogo. Eu fico muito presa nos diálogos, sabe? Quando eu vejo um filme, a imagem e o diálogo me prende demais. E algumas me seguram. E quando eu estou controlando o meu mouse, eu volto para poder escutar. Mas no caso aqui, como eu já vi mais de uma vez, né? Ele estava ali para a gente fazer essa experimentação antes. Eu gostei demais daquela parte que fala assim, o que move meu corpo? É uma pergunta que se faz, né? E o que paralisa o meu corpo? E aí, o que move meu corpo, o que paralisa meu corpo, me transporta cá para fora. O que me move estar aqui nesse momento, o que me move vir todas as vezes, o que me paralisa, né? O que paralisa a gente para a vida, né? Então, nesse momento, eu fiz um link com o cá fora nosso, né? Você disse que veio o filme, né, Werner, para Tiradentes. Eu sou de Minas Gerais, então eu tenho ali todos os catálogos de todas as mostras de Tiradentes. Essa última eu não fui, nem. Na passada também eu já não fui, porque a contenção das despesas, né, das minhas viagens, aí já diminuiu. A gente já estava enfrentando uma crise, né? Aliás, a gente já vem enfrentando aí há algum tempo, né? E antes da pandemia a gente teve esse acirramento e depois na pandemia não teve jeito de ir para ver. Eu vi algumas coisas, algumas películas na própria mostra e foi pelo computador. Então eu gostei demais desse diálogo que foi feito aí. E aí me transportou, porque você só fala porque a questão da fala, você só fala também porque você se move. Quem falou alguma coisa perto de você te provoca e aí você fala. Você só responde a provocações que são feitas, né? Aquilo que te move a responder. Então eu pensei no filme assim, tudo com esse sentido de você se deslocar, se mover. As cenas são fortes, a cena da água ali, da última, né? Muito forte. A que vem anterior, as cenas com a água, aquela cantiga de Nanã, aquela é ótima, né? Vem assim, corpo afora, né? O próprio batuque, são coisas que movem, né? Eu penso assim, eu gosto muito da percussão e a percussão parece que move, sacode o sangue, que é a maior parte, a parte o líquido, né, do corpo. Então, com o som daqueles atabaques, eu ficava buscando onde está aquele som, quem está fazendo esse som, porque aquilo move você. Então, o filme todo foi um mover o tempo todo, me tirar do lugar, né? Então, é isso que eu queria dividir com vocês aí.
E linkar com isso hoje, porque que eu não posso sair desse mundo que eu estou nele, é Brasil, né? E aí eu falo assim, por que a gente não está se movimentando nesse momento? Até porque a gente não tem direção, porque ali as movências todas, elas caminhavam, né? Iam caminhando, era o som, era o barulho da água, era o corpo que se movia, era o movimento, a fala. E aí eu fiz um link em alguns momentos, nesse momento dessas falas, como é que a gente vai sair dessa paralisação, que eu fico achando que às vezes a gente está paralisado. Eu acho que não está, não. Mas a sensação é essa, que a gente não está, não. Mas a sensação é que eu não estou ouvindo esse som que vai me mover. Já fomos para a rua, sim, né? O Brasil inteiro. Então, o filme me fez linkar com esse momento também. Mas aí cada um vai linkando com as bagagens que a gente traz, né? E como as bagagens que eu trago é muito essa de luta, então eu fiquei me perguntando o que me move, o que me prende, o que me segura, o que não me faz dar respostas imediatas para o que eu preciso, né? São as movências desse mundo atual, né? Que move e que prende uma pessoa em casa porque está adoecida, ou porque está com Covid, ou porque está adoecida, ou sem condição de um sinal. Então, são essas movências aí. Eu linkei muito com a minha vida, com a nossa vida aqui fora, hoje, agora, movendo. Obrigada, gente. Eu tenho uma pergunta. Alexandria, será que é isso? Assim que eu falo? Que está aqui conosco. É do elenco, né? Isso. Queria tanto ouvir a experiência do elenco. A gente pode, inclusive, chamar ele para conversa. Eu posso passar o link para ele. Na verdade, está aqui. Alexandre, você está Ele já conosco. entrou? É tipo uma mesa branca aqui, né? Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui escutando, quietinho. Ah, tá aí. Não sabia que você estava aí. Que bom. Seria rico poder se ouvir um pouco da experiência do mergulho. Vou acender a câmera aqui, mas eu tô meio despreparado, tá? Que bom, é assim que a gente quer. Boa noite a todas e todos. Werner, Rafa, Cheiro, saudosos. Cara, Cavalo, Werner apontou algumas coisas importantes, né? O filme é basicamente uma narrativa desses 7 corpos afro-indígenas, que eu particularmente costumo falar que nós, alagoanos, somos afro-indígenas pela formação, apesar de todo o extermínio da população afro-indígena, em especial os indígenas, né, como Liara, eu acho que comentou, né, dessa desterritorialização. E a gente basicamente entregou assim o que a gente conseguiu naquele momento, as conexões que Werner e Rafa propuseram. Era muito falar um pouco sobre a nossa experiência do momento. Então, eu estava montando um espetáculo na época que chamava A Criação e eu fazia Eva. E a gente conseguiu, Werner, né, na montagem, fez essa união e esse marco para o primeiro filme, né, com incentivo público e essas políticas e essa abertura para essa narração de um Brasil que a gente não vê e não ouve. E a importância, né, de se ouvir a população afro-indígena, porque é uma narrativa que é uma terra de zumbi. E aí eu quando vou falar, normalmente eu gosto de territorializar as pessoas que não conhecem Alagoas. Alagoas, nessa separação de Recife, né, de Pernambuco, é separada, doada para o grupo familiares, que regem até hoje o Estado, infelizmente. E é a terra de zumbi, onde a gente, pelo menos até para mim, como conhecedor e buscador e pesquisador e artista, zumbi não lutava, como eu compreendo, tá, gente? Acho que aquela luta ali do Quilombo do Zumbi dos Palmares não era uma luta dos pretos ou dos indígenas, era uma luta pela liberdade. Então, a gente pode falar de um quilombo, para mim, dentro do meu conhecimento, o maior quilombo da América, o maior quilombo do mundo, onde pretos, indígenas, brancos,
marginalizados se encontraram se juntaram, né? Numa tentativa de sobrevivência. Então, a gente fala de uma terra de muita luta, onde os caetés foram exterminados no início de toda a construção do Estado, e uma população indígena que a gente também não fala tanto, né, que são os caetés, mas tanto que Maceió vem dessa derivação também desse povo, antes era Maceió, e não sei, estou um pouco de surpresa, não sei muito bem o que falar. Mas é isso, a gente proporcionou uma união dessas 7 experiências, e Rafael e Werner foram maestros muito gentis, co-criando com a gente, dando completamente espaço para a construção. Acho que Terezinha comentou sobre a fala o que nos move, né? Uma frase da Pina Bausch, que também nos inspira bastante, pelo menos inspira a mim como artista e pesquisador, que é quando ela pergunta, que ela fala que não importa o que... Estou nervoso. Ela fala um pouco sobre que não importa como você se move, o que importa é o que te move. E o filme trata sobre isso, o que nos movia e o que nos move enquanto cidadãos mesmo, assim, né? Não só como artistas, mas como cidadãos. E essa importância de se falar sobre essa população. E acho muito oportuno, assim, quando o Werner traz para a gente o convite, a gente passa por um teste, né? E é convidado para fazer o filme. E eu trabalho com cinema há algum tempo também, e de modo geral a gente não encontra essa liberdade co-criativa na direção, né? Normalmente os diretores têm o foco junto com o roteirista e a gente segue ali alinhando. E Cavalo, de fato, é a nossa experiência. Então, falar da arte, como algumas pessoas comentaram, falar da fotografia, era uma busca por uma linguagem afro-indígena futurista contemporânea. E aí, quando a gente pensa futurismo afro-indígena, a gente está pensando também que a gente não quer só obedecer ordens. Nós também somos artistas criadores, temos uma cultura e uma tradição muito forte. Para quem pesquisa e conhece um pouco do universo da performance art, que é de onde eu atualmente venho pesquisando e trabalhando, a gente compreende que a arte se atualiza através da ancestralidade cada dia mais. E quando a gente pensa em ancestralidade, a gente não está falando só que o povo afro-indígena tem ancestralidade. A gente está falando da nossa ancestralidade, da nossa tradição, que a gente agora que vem conseguindo articular reflexões e pensamentos sobre, porque nem isso a gente conseguia, porque a gente estava preocupado em comer, que é o que a maioria da população hoje passa por uma situação de vulnerabilidade, com um Estado completamente rico, um país extremamente rico, e uma população cada vez mais marginalizada, exterminada. E a gente basta ler um pouco da necropolítica, do Aquilibembe, Fanon, para compreender que esse adoecimento ele não adoece só os pretos e os indígenas. Ele é um adoecimento do homem branco, e que nos contamina e nos faz morrer durante séculos, né? Assim, e que a importância de, quando, em especial nesse caso aqui, o Werner, né, o Rafael, não sei como ele se compreende, se é um homem preto ou pardo, mas o Werner como homem branco, ter a ousadia e a coragem do leão sagrado que habita em todos nós, de falar sobre uma temática como essa, mas não só falar do ponto de vista dele enquanto homem branco, mas trazer o povo preto para contar a sua história. Isso para mim já resume tudo assim desse trabalho, que ele é um trabalho nosso, ele é um trabalho do cinema alagoano. Isso é muito feliz. Sim, isso é muito visível é ética do realizador, a ética a proposta do realizador está muito bem clara e não é nada explorada no filme. Há um momento em que isso é notório, visível para todos nós, que é uma construção em conjunto e que é uma construção partilhada, claro, e é uma proposta, e torna isso, como dizia a curadora, torna isso esta mais-valia de se propor qualquer coisa de uma forma muito horizontal e, como disse o realizador, isso é muito bonito. Quando se fala em ancestralidade, era o que a TT dizia, quando se ouve o batuque dos tambores, algo em nós, algo em mim, falo por mim e acho que por muita gente, algo em mim acorda,
está muito adormecido, está muito cá no fundo, o bater do tambor. Essa aproximação à Pina Bausch é curiosa, sim. No entanto, a música final, quando fala de medo, desloca essa aproximação de Pina Bausch, e isso é lindo. É lindo falar a música a remeter para o medo, para a explosão, que foi uma explosão que fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Essa música final. As metáforas são muito bem feitas, justamente por causa desses raccords entre essa construção do documentário mais clássico com o documentário mais híbrido, como falava a curadora também. É uma construção muito bem feita, e esses raccords, as metáforas são dadas pelos raccords. Isso é muito interessante, gostei muito, obrigada. Nas tradições da cultura afro, o candomblé em especial, e é importante falar que Alagoas, em 1912, teve o Quebra de Xangô, que foi o extermínio de terreiros, candomblé e a matança estratégica, né? Num determinado momento, que matou, expulsou muitos pais e mães de santo. Alagoas é considerado o estado com a maior manifestação cultural popular do Brasil, e visto esse acontecimento, muita coisa vem sumindo, porque a população já não se reconhece mais, né? Então, o filme também tem essa força. A gente brincou até com ele no momento que a gente estava lá em Tiradentes, que era um momento que estava acontecendo o festejo do Quebra de Xangô, e para a gente o cavalo é o nosso Xangô rezado alto, quer dizer que o tambor ele tem que tocar alto para poder os nossos corações e os nossos corpos pulsarem e a vida e o movimento acontecer. Tal como em Angola, não é? Sim. Esse tambor é uma força muito grande, e também apreciei muito ir buscar ao candomblé esse registro da cultura, como uma cultura viva, uma cultura próxima de todos nós, por mais que esteja no nosso mais subconsciente, foi por isso que comecei a falar. Isto está tudo no nosso subconsciente, nosso inconsciente. E obrigada por você falar, e queria ouvir mais você, porque isto está muito no nosso sub ou inconsciente. E graças ao realizador e a toda a equipa, numa relação muito ética, trazem tudo isto ao de cima. É muito curioso esse espaço, né, do documentário híbrido, que a gente fica a mesma cadência, né, que eu estava falando, dessa narrativa visual, né, dessa arte que você em nenhum momento duvida, né, em nenhum momento tem esse espaço, né, tem esse espaço da catarse ali, né, o espaço da catarse que é vivo, não tem fora, né, assim, a mesma coisa, né, da incorporação, da catarse na dança, da entrega no palco, tudo isso fica muito presente, né, eu acho que isso que o Alexandre traz é muito evidente, né, esse respeito da câmera e da direção. Não sei exatamente como que isso caminha, né, na construção fílmica, mas no resultado fica muito claro, né, fica muito autêntico, né, esses espaços individuais podendo pulsar, né, quando permite, né, que essas coisas surjam, né. É incrível, é incrível. É incrível e realmente bem potente, né? É isso, né? Realizadores também brancos, né? Ou mestiços, ou cada um, né, se posiciona mais dentro desse espaço, né? Desse campo de articulação, né? Porque há uma representatividade, né?
que se abre, né? Uma A resposta. questão do inconsciente, vocês estão me escutando? Desculpa, eu estou com um problema de áudio aqui, aí eu fico na dúvida. A questão que foi colocada do inconsciente, ela é muito importante porque eu acho que o filme ele é muito do inconsciente. O nosso processo de criação, ele se baseou muito na intuição. Como a gente estava trabalhando com arquétipos e com energias muito fortes da qual a gente não conhecia, ele teve esse processo do inconsciente. O próprio nome cavalo já é um arquétipo do inconsciente. O cavalo junguiano, né, no símbolo junguiano, é o arquétipo do inconsciente. Então, muito do filme ele foi criado num processo de um inconsciente coletivo, de nós ali, e do processo da ancestralidade inconsciente também, porque a gente não fez uma baita de uma pesquisa, a gente não tinha esses elementos teóricos definidos ou estudados, a gente tinha uma intuição, a gente foi seguindo essa intuição. É engraçado até porque o jogo de búzios, as questões, elas estão dentro do filme, do começo ao fim, não só na criação, mas como na montagem. Meio que a gente deixou que essas coisas acontecessem. Então, até o processo da montagem do filme passou por esse processo do inconsciente, da intuição, dos búzios, da encruzilhada, onde vai, qual o caminho seguir. Porque num filme você pode seguir vários caminhos. Um filme como esse, a gente poderia ter montado ele de várias formas diferentes. Inclusive, a gente tinha um documentário, a gente tinha entrevistas, a gente tinha depoimentos que depois vocês podem acessar no site do filme, cavalofilme.com.br, que a gente botou todos os depoimentos do teste de elenco, que foi o ponto de partida do filme. Porque quando a gente se deparou com o teste de elenco e a gente se deparou com a história de cada um, aquilo trouxe uma força para a narrativa muito grande. A gente sabia que o filme estava ali dentro. Então, o primeiro corte do filme ele era um documentário mais tradicional, com depoimentos, cada um falando da sua vida. Depois a gente mudou tudo e tirou essas falas do filme. Uma ou outra, acho que uma só. E eu acho interessante isso, porque isso foi uma forma também da gente acessar um caminho o imponderável, né? A gente do imprevisível também. Eu tenho certeza que toda a equipe de Cavalo, e o Alexandre pode falar isso aí também, quando a gente estava fazendo o filme, ninguém tinha uma noção exata do filme que a gente estava fazendo. Não tinha uma direção, um caminho que a gente tinha uma intuição, todo mundo. E a gente tinha uma energia muito forte. Então, o processo de filmagem do filme ele foi cheio de encontros, cheio de situações que a gente inconscientemente foi provocando e ela foi acontecendo. Por isso que soa tão espontâneo, porque foi espontâneo. E outra coisa curiosa, não é um filme que a gente fazia repetia as cenas. A maior parte do filme são planos sequências, são planos únicos. A gente não ficava repetindo as cenas. A performance era aquela, foi filmada, acabou, corta, fim. A gente não pedia, vamos de novo, dança de novo, faz de novo. Não tinha esse processo, que é interessante, porque a gente se dava por satisfeito com a experiência que a gente estava vivendo. A gente sabia que se de alguma forma a experiência que a gente estava vivendo no set, todos nós, tivesse impresso no filme, a gente teria um filme. Mas com certeza até o último minuto da montagem, nem nós, nem o elenco sabia qual filme que a gente estava fazendo. Era uma grande incógnita. E isso de trabalhar no escuro, né, de trabalhar sem esse controle, trouxe a força que Cavalo tem. Eu fico pensando se no próximo filme que eu for fazer, e eu estou fazendo um filme agora, como eu vou resolver isso para mim? Porque eu encontrei a fórmula perfeita, porém a fórmula que eu não vou conseguir repetir.
Ali foi a fórmula perfeita. Eu gostaria de fazer outros cavalos e seguir esse mesmo caminho, mas eu não acho possível, porque eu não acho possível se repetir tudo que a gente vivenciou, a forma que se vivenciou, as Inclusive, revelações que a gente teve no processo. Eu acho muito difícil voltar a o que acontecia com as cenas, assim, que a gente não repetia a maioria dos takes, e assim, fala também a partir da minha perspectiva, porque a gente tinha o entendimento de que a gente não conseguia, era sempre tão forte, principalmente as performances, né, que a gente sabia que não conseguiria repetir. Era tão intenso também para quem estava fazendo que tinha inclusive uma exaustão e um esgotamento ali de uma entrega tão profunda que não fazia sentido, sabe? Era a única coisa. Eu olhava para o fotógrafo ter certeza que ele tinha filmado aquilo, porque, enfim, isso tem muito a ver com o processo. Eu acho que o Werner falou, eu tenho que sair rapidinho para pegar uma coisa. Também de como fugir um pouco do que eu ia falar, mas eu falei dessa cena para chegar no que você estava falando, velho, em relação ao filme, né? Isso enquanto para os nossos próximos trabalhos. Assim, da mesma forma que a cena, a gente não pode repetir os filmes, o filme também não. Eu acho que, e também a gente não precisa levar isso, né? Tentar reproduzir, porque eu acho que não faz sentido. Pois, aqui ela era Alexander e esta base de encontro entre vocês. No próximo filme haverá outra base de encontro com outras pessoas, não é? Há uma sensação que eu tenho bem forte, isso talvez vocês, diretores, vão me dizer. E quando eu falo de direção, eu vou falar que eu vejo um trabalho na direção de muito meticuloso, de uma criação do ambiente onde vai acontecer a cena. Eu acho que há um trabalho no qual a direção de fotografia, a direção de arte, a direção se debruçou, e talvez ali foi o maior tempo e paciência, né, de construção dessa criação desse ambiente. Essa é a minha sensação quando as cenas vão passando, eu vejo que há um ambiente muito meticulosamente criado, assim, muito cuidadoso. Aí, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso. Acho que de certa maneira sim, e não apenas enquanto escolha do lugar que a gente filmar e da locação e da direção de arte, mas também com a construção da atmosfera daquele ambiente, assim, sabe? A qualidade das relações e a gente tinha muito em mente, isso é uma coisa muito consciente da gente desde o início do processo, o quanto a gente queria fazer um filme que fosse extremamente respeitoso, né, e um processo de escuta. Então, eu acho que isso talvez contribua para essa percepção do cuidado, né? Porque é um cuidado que também... Mas sim, havia sempre um pensamento... A gente valorizava muito a ideia do território, né? Como o Werner comentou, assim, como era importante para a gente imprimir os símbolos da nossa cultura, né? Há uma vontade de uma afirmação de Alagoas, porque é um estado que, quando se fala principalmente de audiovisual, mas a gente pode falar sobre diversos aspectos, historicamente invisibilizado, assim, a gente, durante muito tempo se ouviu falar muito pouco de uma produção audiovisual de Alagoas, né? Então a gente sabia que a gente tinha também uma responsabilidade por ser esse primeiro longa feito com um suporte de recursos públicos, que inevitavelmente por isso também teria uma projeção, se comunicaria, né? Isso trazia também uma expectativa para o filme e, acima de tudo, uma vontade nossa de falar sobre o lugar, né? Sobre o nosso lugar. E isso
nos inspirou, nos moveu também, eu acho, desde o princípio. A gente chega nesse tema a partir de uma vontade muito de falar sobre o nosso território, né, e sobre as coisas que são fundamentais, né. A Lei comentou sobre essa simbologia tão forte de zumbi, né, que a gente não tem como fugir dela, que nos inspira tanto e nos inquieta. E isso foi uma coisa que a gente mergulhou muito, né? Nós estávamos preparando um filme sobre o Quilombo dos Palmares, quando a gente acabou encontrando outra forma de falar sobre ele, porque Cavalo eu acho que também é sobre isso, né? Foi uma forma de trazer para o contemporâneo, né? Trazer os ecos, né? para o contemporâneo, falar sobre essa ancestralidade alagoana. E quando a gente escolhe os lugares onde a gente vai filmar, né, tem muita, por exemplo, a presença da água, que está um filme extremamente alagado, né, em diversos momentos, seja na chuva, seja naquele espelho d'água, seja na presença da lagoa, né, tudo isso passa por essa consciência, essa vontade de uma representação, né, de levar para a tela uma reconstrução de um imaginário extremamente castigado, né? Quando se pensa em Alagoas, no imaginário nacional, você tem muitos preconceitos, né? Por conta dos nossos índices sociais, por conta dos péssimos políticos que tanto nos representaram durante tanto tempo, e ao mesmo tempo de grandes artistas que vieram daqui, né? Artistas gigantes como Hermeto Pascoal, como Graciliano Ramos, como Jorge de Lima e tantos outros. Então, acho que eles atravessam também, eu acho que a nossa criação, de alguma maneira. Há uma vontade muito grande também de falar sobre a cidade e de olhar para a cidade com novos olhares, né? de filmar em lugares que são símbolos importantes urbanos nossos, não só urbanos, né, mas também urbanos e periféricos e naturais, né? Eu estava até conversando com um amigo e ele falando como ele passa pelo centro da cidade hoje e o filme impregnou, né? Ele não consegue ver a Rua das Árvores ou ver a Praça Sinimbu sem lembrar daquele cavalo trotando na chuva, assim, sabe? Isso é muito interessante, né? Pensar que a gente dá essa contribuição para a forma de olhar a cidade com poesia, né? Virar uma cidade mais poética, o cinema tem esse poder. Espero ter respondido. Deu vontade de ir para Sim. Deu vontade de ir para Maceió. Que bom. Não. O filme se passa em Maceió e Tem em outros alguns lugares? outros municípios, assim, né? Por exemplo, a gente filmou na Serra da Barriga, né? Aquela sequência em que o Elvis, que é um dos personagens, ele está guiando um grupo de estudantes, eles sobem a serra, e aquele show dele também é lá, em União dos Palmares, que é a terra do Quilombo dos Palmares. A gente filmou em Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco também, que são cidades vizinhas aqui de Maceió. E muitos bairros periféricos da cidade também. Maceió também está muito no imaginário pelas praias, né? Por esse roteiro de sol e mar, que a gente filma pouco. Né? O mar está também presente de uma forma importante no filme, mas a gente estava olhando para outras cidades. Os mangues são fortes. É muito interessante a questão da água e o mais, para mim, o mais poético deste filme em relação à água é na lama, no rio ou no mar e na chuva. Para mim, o mais poético e o mais lindo. E obrigada por isso, porque são imagens muito fortes e que ficam, que marcam.
percebo esse mesmo silêncio no filme. Né, essa base. Parece que a gente está sempre numa trilha branca ali, né? Por mais que tá rolando muita coisa, tem sempre uma trilha branca ali, né? De fundo. É muito De vez em quando tem os forte. gritos. E é muito louco, né? Porque Nordeste é muito Nordeste, né? Tem muito esse espaço de Pernambuco, né? Bahia. E é interessante também, porque acho que traz também uma imagem, né? De espaços, né? Dentro desse campo territorial quente. Mas a figura de Nanã, por exemplo, abrindo ali todos os campos, né? Essa orixá véia, essa orixá do, né, não só do assentamento, né, tudo que demanda tempo, né, demanda uma certa, não uma frieza ruim, né, mas um espaço, isso daí fica muito presente, assim, mesmo nos momentos altos, que aliás, né, a trilha também é impecável, a trilha, do começo ao fim. Eu queria dizer que eu gostei muito do filme e que depois da fala de vocês três que trabalharam no filme, eu fiquei com vontade de ver o filme de novo, porque ele parece que fica maior, assim, depois de ouvi-los, né? Vocês todos falando. E também porque, para mim, parece é muito importante que a sensação que eu tive foi de respiro. Eu sou aqui de São Paulo e há muito pouco tempo que eu tenho, enfim, trabalhado com cinema e frequentado festivais e etc. E eu sinto uma predominância do Sudeste e do Sul nos festivais de cinema e etc. E quando eu vejo um filme como O Cavalo, eu fico com esperança de que a gente consiga ampliar mais os olhares e entender o Brasil como algo muito maior do que esse pequeno universo sudestino sulista que parece que habita muito o imaginário das pessoas, assim. E também o Nordeste não é só Pernambuco e Ceará, que são estados que produzem muitos filmes e que esses filmes geralmente alcançam uma visibilidade maior. Quando você fala sobre invisibilidade a respeito de Maceió, Alagoas e de produções, eu lembro de uma amiga daí, de Maceió, a Larissa Lisboa, que dizia para mim que e nós estávamos juntas em Paraty numa mostra de cinema, e ela dizia para mim que ficava triste de não ver os filmes alagoanos ou as produções alagoanas em grandes festivais e tendo visibilidade. E é importante que todos os estados e que enfim, toda essa geografia seja contemplada, né? Que a gente não fique só dentro de uma bolha, assim. E é isso. Muito bem, obrigado. Isso é uma questão. Desculpa, a Thalita levantou a mão, estava com a mão levantada aí já faz um tempo. Se quiser. Eu vou falar que eu acho que minha internet está meio ruim, por isso que eu tô sem vídeo. Eu vou colocar qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Eu queria dizer que eu gostei muito. Tiveram algumas partes que eu acabei não vendo pela internet, mas só foram poucas, né? Mas eu acho que, assim, o que dá para perceber, assim, é minha ignorância, né? Ela fica tão evidente, falar, caraca, que mundo é esse que, de certa forma, eu não conheço, mas que, ao mesmo tempo, parece que é meu. Eu até mandei mensagem para os meus pais, eu peguei uma imagem de jogando búzios, assim, falando, eu vi isso na minha infância, porque é tão meu. E aí eles falaram, não, você nunca viu isso. Aí eu, não, mas eu vi isso. Né? E então eu tô aqui meio, caraca, de onde vem isso, né? Porque isso é meu, mas não tá na minha história, né? Então eu tô aqui bem reflexiva em relação a isso. E o que eu queria também dividir, assim, né, é que acho que cada um fala da sua referência e da sua experiência, né? E para mim é muito forte, assim, o que eu vejo me leva muito para um lugar que é o lugar do trauma. Quando eu vou olhar para trauma, né, e quando eu vou estudar experiência somática,
e entender o porquê que os animais selvagens não se traumatizam, tem a ver com a relação do corpo, né? Então eu assisti aquilo e vi aquilo através daqueles movimentos daquelas pessoas, né? Não sei se isso faz algum sentido, vocês entendem o que eu estou tentando dizer, mas uma beleza assim que para mim foi muito forte, assim, né? Como até mesmo um resgate de algo assim muito valioso, né? E que tá, né? E que tá de alguma forma, mas eu acho que aí eu vou de encontro com a fala que foi de que o homem branco doente, né, acaba impactando, enfim. Então eu senti como que uma conexão com um lugar assim de cura, assim, sabe? É através dessa questão do corpo e dessa energia e, enfim, dessa conexão. Então era isso que eu queria dividir. Obrigada e parabéns, muito lindo. Eu queria falar também, rapidinho, primeiro parabenizar aí a organização, meus amigos, Mariano, a Liara. Parabéns, eu sei que é um trabalho, né, fazer um evento desse. Aos produtores do filme, muito bom. É um filme muito poético, né, muito artístico também. A questão da música é muito forte, né, a questão da imagem, enfim, das falas, né, tudo muito... eu senti assim que não foi muito pensado, muito espontâneo, mas é que todo mundo tão artista, tão proprietário da sua cultura, né? Que não foi ali uma interpretação, né? Teve-se interpretação, mas uma coisa muito natural, né? Do que esses artistas já vivem, né? E a questão também com a religiosidade. Eu também sou do axé, eu sou percussionista também, e eu pesquiso muito, estudo muito, gosto muito de ver, né? Qualquer coisa que tenha a ver com esses temas, né? De tambor ou de umbanda, de candomblé, ou tudo que venha né, dos nossos povos nativos. E a gente sempre vai assim como uma peça que vai mais te explicar, te contar alguma história, né? Então essa também ela conta alguma história, ela explica, né? Das vezes lá que o rapper fala sobre somos esqueci o nome como ele fala. Meu Deus, fugiu. Somos de Palmares, como que ele fala? Isso. Palmariano, uma coisa assim, né? Palmarino. Isso, está contando uma história ali, então deu para aprender também com o filme, né? Muito bacana. O que me chocou assim, né? Ele fala, nossa, eles foram bem ousados, né? Tá calor aí em Alagoas, né? Ó, tô cheio de cachecol, cheio de roupa aqui tá frio. Eu achei, nossa, eles foram bem ousados, porque começou o filme logo com, não sei se ali era uma incorporação de fato ou era uma interpretação. Parecia ser uma incorporação, né? Porque depois eu vi ainda o ator ali, eu falei, nossa, é aquela incorporação que realmente é outra pessoa que está ali. E começar o filme logo com uma incorporação, mas não ficou aquela coisa, porque eu já vi muitas cenas de incorporação assim, filme que fica uma coisa meia, você não quer muito ver aquilo, você quer que passa rápido, né? Ali não te chamou a atenção. Foi bem captado tudo, mas isso poderia também, naquele momento ali, dar um racha, né? De um monte de gente sair fora, entendeu? Falar, poxa, não quero saber, isso é macumba, vou embora daqui, né? Mas prendeu ali e tal, né? Foi pensado isso? Foi uma coisa que aconteceu? Foi um axé que vocês receberam? O que foi essa ideia de começar assim, logo com a incorporação daquela entidade, uma entidade forte ainda, né? E esse que ficou assim, na curiosidade. Mas é isso, eu só queria parabenizar e espero que vocês façam mais trabalhos. E estou com planos de, depois que passar toda essa pandemia, fazer algumas viagens pelo Brasil para ir conhecer mais, né, dessa questão de arte e religião aí se fundindo. E quem sabe a gente dá uma passada em Alagoas, aí que eu não conheço Alagoas também. Gratidão mais uma vez. Vem conhecer a Terra de Cavalo. Isso. Quer falar uma coisa sobre isso que você falou, vocês estão me escutando?
Sim. Eu acho melhor você tirar o fone, mas tá com interferênciazinha. Fala sem fone. É melhor tirar o fone. E eu lembro, o Manuel Quebra-Pedra, que é a entidade que desce no Lulinha, é uma incorporação real. E eu lembro que, quando eu estava na montagem, a gente passando por vários dilemas, e eu fui encontrar com o Manuel Quebra-Pedra. Ele incorporou depois, e ele chegou para mim e falou assim: você me botou no começo do filme, né? E ninguém sabia que eu tinha botado. Eu falei, ele falou, não precisa botar no final, no começo tá bom. Então, assim, as interferências são muitas, né? A gente não pode dizer por que ele entrou no começo. Ele entrou porque ele se impôs. Eu acho que ele estava aqui na ilha de edição e quis entrar naquele começo. Como ele falou, quando eu fui falar com ele, ele falou, cara, quando você está montando lá, eu estou do seu lado. Então, você vê o peso que tem, né? Ele tinha que entrar no começo, porque, de certa forma, é um tipo de Exu que abre os caminhos, né? Então, o Manuel Quebra-Pedra, ele entrou ali, ele que se impôs, não é a gente que escolheu. Claro que a gente discutiu bastante, eu e o Rafael, na montagem, sobre as coisas que poderiam... Mas chegou um momento que a gente viu que não tinha mais como segurar nada, o filme tinha que se impor. Tudo que a gente tinha filmado e tinha gostado e tinha que entrar, e da forma que entrou, muito nesse caminho da intuição também, a montagem. E o Manuel Quebra-Pedra, acho que ele se impôs. Ele falou, você me botou no começo do filme. Como é que o cara vai falar isso para mim? Nunca viu, ninguém tinha visto esse corte, ele chegou para mim e já sabia que estava no começo, ou seja, não foi a gente que botou foi ele que se colocou. E é ele que diz, não fica ouvindo ninguém não, vai na sua intuição, vai, né? O Júlio, tem uma coisa que, enfim, a incorporação é uma coisa extremamente importante para o filme, assim, porque é um filme sobre cavalos, né? Então a gente mostrar a incorporação era fundamental, mas a gente refletiu muito sobre como faria isso, né? Como filmaria, não nos interessava nem um pouco, assim, um registro exótico disso, né? Ou qualquer risco que a gente pudesse vir a denegrir ou só preconceituoso, né? Até porque assim, tá na missão do filme, na nossa, dentro dessa pesquisa que atravessa outros filmes também, ajudar a desmistificar, né? Para a gente é muito importante. Eu acho que a base do preconceito está na falta de informação, né? Eu fui no barbeiro ontem e um barbeiro que gosta de conversar e perguntando o que eu fazia, né? Nem sempre eu respondo que eu trabalho com cinema, mas às vezes eu respondo. E o assunto acabou chegando no cavalo, né? E aí ele já mostrou umas desconfianças, assim, né? Eu tive que, assim, tentar explicar tudo para ele, até o ponto que a pessoa vai se desarmando, né? Assim, mas é macumba, ele usava essa palavra muitas vezes, mas o pessoal disse que é macumba, né? Você pode usar a palavra macumba, não tem nenhum problema. É macumba também. Talvez tenha um problema se você entenda isso como algo ruim, pejorativo, né? Então, isso era o que nos pautava nessas buscas. A gente tinha muito cuidado, muitos receios também, né? Tanto que, para filmar essas incorporações, a gente buscou a anuência das casas, né? Dos babalorixás e desses médiums. A gente filmou... São 7 personagens no filme e 3 deles são cavalos, são médiums. O Leonardo, o Linha, é um deles. Ele é babalorixá, além do médium, além de cavalo. Mas outros, por exemplo, não quiseram filmar. Foram orientados a não se filmarem, não serem filmados incorporados. E outros quiseram, não apenas aceitaram como quiseram, né? Foram orientados a fazer. O jogo também foi foi importante para a gente no sentido da consulta. Muitas vezes, quando a gente tinha dúvidas como essa, a gente se consultava com as entidades. E tinha alguns babalorixás que estavam envolvidos no processo, mas tinha outros que não estavam diretamente, mas eram enfim, consultores, né? Nos davam orientações dos limites em que a gente poderia ir, né? E o que era importante ser mostrado de fato, porque inclusive podia contribuir para isso, para que as pessoas enxergassem de outra maneira, com menos preconceitos, com menos...
E eu acho que o filme consegue isso. Inclusive essa sensação porque tem mesmo, na maioria das pessoas que não conhecem, que não tem uma vivência terreiro, quando vê uma cena forte, intensa como aquela, vai sentir um arrepio, vai sentir pode vir a sentir algum tipo de desconforto, mas é interessante que as pessoas vençam isso e passem e cheguem na próxima cena, ou não cheguem também, como muitos não chegaram. A gente tem o gráfico, como o filme foi muito visto online, né? A gente consegue ter um gráfico para saber onde as pessoas saem mais e menos, assim, né? E deixam o filme naquele momento. E tem algumas cenas que são muito fortes e que de fato podem expulsar uma parte do público. Mas quem vence elas vive uma experiência até o final. E pode sair transformado dela. Tem uma coisa que eu queria acrescentar aí, nisso que o Rafael falou aí, e também da fala de outra pessoa, sobre o Búzios no filme. Aquela cena do Búzios do filme, ela é interessante porque ela determinou um plot dentro do filme. A Joelma, que se consultou ali naquela cena de Búzios, teve uma revelação dentro do filme, naquele momento do filme, da qual ela não sabia. E aquilo determinou a trajetória dela dentro do filme. Ela, como filha de Oxum, que ali foi revelada a ela, determinou todo o processo, toda a jornada dela dentro do filme. Ou seja, então o filme também era uma descoberta, era um filme em progresso. Quando ela descobriu, através dos búzios, que foi jogado naquele momento do filme, que ela era filha de Oxum, e foi uma revelação para ela, aquilo entrou como um plot dentro do filme, no processo de criação daquele personagem, da jornada dela, que termina naquela cena na água, né, a relação de Oxum com a água, e que deu aquela cena final do filme. Então, assim, foi um filme também feito muito com as descobertas e as revelações no próprio processo de filmagem. Isso que é interessante, né? A gente não sabia qual seria a jornada dela no filme. A jornada dela no filme foi posta no Búzios. Quando ela se encontrou ali, foi colocada, e dali a gente pensou como a gente chegaria na jornada dela. E ali ela teve a sua jornada e teve a sua cena final com a água. Então a gente estava muito aberto a esses sinais também, né? A gente estava muito aberto ao imprevisível. Por exemplo, a gente filmou a incorporação, mas a gente não sabia o que isso ia dar, não sabia o que ele iria falar, a gente não sabia o que o Búzios iria revelar, a gente não sabia o que aquela oferenda como aquela oferenda ia acontecer e como ela ia entrar no filme. A gente não tinha essas respostas. A gente foi seguindo o fluxo do próprio filme, e o filme foi se revelando para a gente também, para os personagens também. Isso é interessante. Precisa ter um entrosamento da equipe muito grande, né, para você conseguir tudo isso acontecer ao mesmo tempo, né? Um respeito, né, pelo momento, pelo que está sendo feito, um cuidado, pequena, né? A gente tinha uma equipe pequena, a gente trabalhou como um documentário. Por isso que o Yuri, alguém falou do Roberto Yuri, que é um grande amigo, um grande fotógrafo, que já trabalhei com ele em diversos projetos, inclusive no meu próximo ele vai estar também. E o Yuri, ele traz essa questão também. Ele é um fotógrafo que filma com muito pouco recurso. Apesar de ser uma fotografia belíssima, o Yuri, ele filma com muito pouco. Ele bota muito pouca luz, ele não precisa daquele set gigantesco. Então, a nossa estratégia foi sempre filmar leve, ter uma equipe pequena e filmar e improvisar muito. Ou seja, a gente não tinha muito recurso, nem tinha muito equipamento. Então, a gente teve que usar a criatividade, usar essa estratégia de documentário mesmo. A gente filmou como um documentário quase. Um kit de luz pequeno, uma equipe pequena, porque a gente sabia que a gente ia estar nesses universos. Nesses universos não tem como a gente chegar e armar um circo. A gente tinha que chegar pianinho, com respeito. A gente tinha que chegar como a gente chegou. Então, a gente estava ali, mas estava num processo de escuta. A gente interferia, claro que a gente interferiu no filme, como alguém ressaltou aí, dos cenários, da direção de arte. A gente
interferia no que a gente podia, mas nunca de uma forma muito intensa. A gente deixava as coisas fluírem, né? Os personagens também, muitos não eram atores, muitos nunca tinham atuado em nenhum filme. Então a gente não podia chegar com um arsenal muito grande. E outra, eles tinham que ser espontâneos. A gente tinha que criar um ambiente para que eles pudessem ser espontâneos e revelassem aquilo que eles eram. A gente não escreveu um diálogo no filme. Nada do filme foi escrito. Todas as falas do filme foram espontâneas. Até as cenas que parecem montadas, ou seja, montadas que eu digo, nos encontros, eram espontâneos. Ou seja, a gente sabia que tinha uma relação entre a mãe e filho, então a gente botava os dois e deixou que isso acontecesse. E aconteceu. A gente não falava o que ia, não tinha uma marcação. Faça isso, fala aquilo, vem por ali. Tinha algumas, as que a gente tentou fazer não entraram no filme. Todas as que foram espontâneas foram as que entraram no filme. Então, essa questão desse respeito, da escuta e da equipe pequena também, coesa, atenta, é o que resultou nas cenas do filme. Só para terminar aqui ó, a minha fala, eu gostei muito também de, né, vocês quebraram o estereotipo da questão do religioso, do urbanista, do candomblessista, de ser uma pessoa velha, né? Sempre tem a questão do velho, né? Do pessoa mais de mostrar jovens ali, né? Também no contexto urbano, né? Que eles estavam no contexto urbano, mas num contexto também raiz ali. E também muito não tinha assim uma separação do religioso e do artístico e da vida, né? É uma coisa só. E quem vive isso assim sabe que é assim que a coisa acontece, né? E muitas vezes quando isso vai para o cinema, vai para arte, vai para filme, tem essa separação, né? É como assim se as pessoas elas vivessem só ali no terreiro e mais nada acontece na vida, né? Mas não, então tinha a fé, a dança, a sua dúvida, a sua imposição, né? E tudo isso de uma maneira misturada, mas assim, de que você conseguisse ir entendendo um pouco daquela pessoa, daquele ator que estava ali, né? Navegando sobre essas nuances da vida dele mesmo e que todo tempo ele está jogando com aquilo, né? Ou agora eu sou artista, mas agora também eu estou aqui ativando as minhas forças ancestrais. Então, isso é uma coisa que eu achei também muito gostosa de acompanhar no filme. Sempre tinha uma surpresa que ia acontecer ali, né? Então, é isso. Mais uma vez, eu agradeço e vou fechar aqui o microfone agora para os outros poderem falar também. Gratidão mais uma vez. Axé para vocês. Mojubá. Eu queria fazer um comentário sobre o que a Júlia falou. Ela mencionou Larissa Lisboa, que é uma pessoa muito importante aqui para o nosso audiovisual, inclusive essa missão de dar visibilidade para a nossa cena, para as produções. E esse comentário dela, como a gente sentia falta de ver mais filmes alagoanos, né? Essa realidade vem mudando nos últimos anos, né? Com um movimento que o Cavalo faz parte dele, assim, mas também em diversos outros filmes. E o ano passado, 2020, que foi o ano que Cavalo foi lançado, foi um marco para a gente nesse sentido, porque se a gente já vinha aos poucos cavando essa presença, 2020 foi um ano em que o cinema de Alagoas apareceu na grande maioria dos festivais, assim, de Tiradentes, que foi o primeiro grande festival no começo do ano, que tinha 4 produções nossas, tinha Cavalo, tinha 3 curtas, e na grande maioria dos outros lugares que a gente nunca tinha ido, como Olhar de Cinema, como Gramado, né, Roterdã, ao mesmo tempo que a gente estava em Tiradentes, tinha um filme alagoano sendo exibido em Roterdã pela primeira vez, e a gente teve um filme também selecionado para Havana pela primeira vez. Então, a gente está ocupando esses espaços, a gente está no momento, apesar desse desmonte da política pública, que é um fato e é extremamente lamentável, mas ainda não conseguiram desmontar. Então, a gente está produzindo muito, a gente tem mais de 100 filmes em produção em Alagoas. Então, esse movimento vai crescer muito e vai chegar cada vez mais. Vai se falar muito do nosso cinema. Vai sim, vai chegar muito, muito longe, muito forte, se me permitem. Eu também gostaria
gostaria de responder à Júlia sobre isto e fazer uma pergunta ao Alexander sobre esta questão que a Júlia colocou. Nós, na Federação Internacional de Cineclubes e a TT, enquanto presidente do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, estamos tentando dar mais visibilidade aos filmes nacionais. Isto é uma das nossas prioridades. Isto é muito bom que aconteça e que o cinema nacional e o cinema independente possa passar mais nos cineclubes, porque é aí que faz espectadoras. Em termos internacionais podemos fazer muito, mas se dermos visibilidade ao nosso cinema nacional, perfeito. E estamos trabalhando árduo sobre isso na Federação Internacional e a TT na Federação Brasileira. Queria só fazer uma pergunta muito breve ao Andrea. Como foi, Alexandra, desculpa, como foi receber esta equipa que aterrou aí, de uma forma horizontal, sim, mas como foi receber toda esta equipa e como foi gerir tudo isto em termos artísticos e encaixar nas vossas metodologias artísticas? É um grande presente, um grande desafio. Eu estava, antes de Cavalo, eu estava morando no Rio, iam fazer 10 anos. Então, quando eu voltei para Maceió, foi em 2016, e o teste acho que foi em 2018. Então, eu estava vindo num processo de retornar para a cidade, depois de um tempo fora e ter que me adaptar ao estado e à cidade com todas as peculiaridades que se tem. Então, foi desafio nesse sentido, porque voltar para Maceió, depois de ter descoberto uma boa parte do Brasil e compreender que meu estado, que as coisas estavam caminhando, foi forte e, ao mesmo tempo, muito bom. Mas aí Cavalo também chega nesse momento em que eu não me compreendia afro-indígena, eu não entendia o racismo, eu não compreendia essas estruturas. Só em 2012 que eu comecei a ler, fiz uma leitura, entrei na faculdade, fazia faculdade, estudei na PUC do Rio, e lá eu tive acesso a leituras como Foucault, Nietzsche, Deleuze, essas outras leituras que a gente não tem acesso na periferia. E então eu voltei também com uma bagagem de compreensão de mundo que era muito diferente do que eu estava acostumado, porque meus pais, minha mãe é indígena e meu pai é preto, então o nível de analfabetismo em Alagoas é muito grande. Então eu venho desse lugar. Então eu tinha feito um primeiro filme no Rio que se chama Ícaro, que teve uma repercussão legal, e aí quando eu voltei para cá, me deparar com um teste, porque foi um teste para Cavalo, né? Então receber aquela convocação é uma junção de missão também, né? E desde o início, desde o momento que rolou os primeiros encontros, eu não tenho como negar, assim, tanto o Rafael quanto o Werner, eles foram muito abertos, honestos, assim, e a equipe, eu acho que também essa coisa da osmose também foi meio que se introduzindo também nesse lugar de compreender que não existia um lugar de poder, era uma cocriação, um trabalho a ser construído e bebendo da potência de cada um. Então, foi muito satisfatório. A gente teve uma gravação aqui em casa, uma das cenas. Então, imagina, você ter a oportunidade de voltar para a sua cidade, gravar um primeiro longa da minha vida, e um primeiro longa também que marca um processo histórico muito lindo também para o nosso cinema, para a nossa arte. Muito, muito, muito bom, né? E até quando se junta toda a equipe, assim, que aí chega o elenco e toda essa parte técnica, há um certo desconforto, porque a gente não estava acostumado com, mesmo sendo, como o Werner fala, uma estrutura pequena, para quem não está acostumado, é sempre muito delicado ter uma câmera assim focada em você. E eu venho do teatro, né? Eu sou um ator de teatro, então eu estou acostumado com a criação de personagens.
depois de um tempo, eu comecei a pesquisar a performance, então tinha um querer meu que era fazer o cinema, interpretar um personagem e lá vamos embora, como uma primeira experiência, mas também tinha esse reconhecimento desse meu percurso como performer e como pesquisador das culturas e tradições afro-indígenas. Porque desde 2015 eu comecei a frequentar aldeias e quilombos aqui em Alagoas, mas também no Brasil, nessa busca por essa ancestralidade que a gente não se reconhece, não é ensinado, não tem estímulo a se olhar para isso. E quanto mais marginalizado as referências chegam até nós. Então, foi muito potente, assim, um universo muito rico. Eu imagino que também para todos, porque se a gente for pensar no elenco, né, Joelma é uma bailarina, tem um trabalho incrível aqui em Maceió, mas também não tinha feito nenhuma gravação. O Babá Leonardo vem de uma experiência, talvez com alguns clipes. O Olodum também, que é a mãe de santo, também que faz parte do filme, que representa a Nanã. O Max é um bailarino, um cara que tem um trabalho incrível na rua, ele trabalha nos sinais, então o Werner também aproveitou e o Rafael aproveitaram esse pegada. Lá de União dos Palmares, veio o Elvis também trazendo essa força do povo palmarino, uma força assim, muito forte, que também ele faz shows na rua, então o filme ele é um presente, porque acaba e que de certa maneira nos trazia um conforto, Isa, porque aproximava de onde para a gente era um pouco mais confortável, talvez não tanto para mim como ator, porque queria representar, né? Mas para quem não era uma oportunidade de manifestação mesmo, assim, de apresentação da tradição. Foi um presente muito grande e um desafio, que a gente espera que tenha outros tantos mais e mais. Obrigada, muito bom, muito bom. Uma história muito breve. O irmão da minha mãe foi viver para o Brasil, casou com uma senhora e quando ela veio para cá, quando eles vieram para cá pela primeira vez passar férias, ela me dizia: eu sou índia. Não, tia, tu não és índia, tu és pessoa. E depois fomos desconstruindo tudo e o meu primo é preto, preto, preto. Eu tenho esta cor, não é? Não sei de onde, claro, sabemos todos de onde. Mas minha tia dizia: eu sou índia, eu sou índia. Não, tia, tu não és índia, tu és pessoa. Até desconstruirmos isto, que é esta cultura, esta ancestralidade que nos acompanha a todos e que de vez em quando nós temos e devemos afirmar como pertence às nossas crenças e ela e outros pais de santos diziam: Isa, tu és filha de Oxum, és uma filha... Mas quer dizer, todas este sujeito inconsciente que está connosco existe. E eu não percebia quando a minha tia dizia: filha, sobrinha, eu sou índia. Não, tia, tu não és índia, tu és pessoa. E ela tentava explicar. Ok, percebido. Tia, você está falando de sua cultura, de suas raízes, de sua forma de estar na vida, é isso? E lá percebi, muito pequeninha, lá percebi que é isto. No entanto, não é uma questão E eu, para mim, todas estas questões sempre foram: não à colonização, não, fora, acabou. Não, mas a cultura é isto. A cultura é afirmar-nos com todas as nossas potências enquanto seres, com todo o nosso imaginário. Isto Isa, é muito bonito. quando você fala do inconsciente, eu gosto muito da leitura de inconsciente do Jung, em especial para cavalo, porque existem algumas leituras de inconsciente, né? A gente pode ir para a teoria psicanalítica, fenomenológica, mas eu gosto da leitura do Jung, porque ele trabalha, o Werner já apontou
colocação, é que ele trabalha com essa questão dos arquétipos. E os arquétipos e os símbolos e significados, eles vão se reconstruindo à medida que o tempo passa. Então, muita coisa nesse processo, ele vai... Só que como a gente não tem uma educação que nos direcione para o olhar sobre nós, a gente tem uma educação de... Pelo menos a minha compreensão sobre a nossa educação é de uma construção de massa de manobra, de trabalhadores, não é uma construção de cidadãos e cidadãs. Então, a gente foi cada vez mais afastado do nosso corpo, dos nossos sentidos. E cavalo, uma das coisas que a gente conversava bastante é que ele era para pegar pela imagem, mas a gente queria também muito que as pessoas sentissem, em alguma medida, o filme, como um processo sinestésico, que ele chegasse também nesse lugar. E a leitura do Jung, quando traz essa questão do inconsciente, eu acho ela muito oportuna, porque hoje os terreiros de candomblé, muitos terreiros de candomblé e de umbanda, a gente vê que o povo preto está na igreja, está na assembleia, está em outras tradições, e os brancos estão ocupando os terreiros de candomblé e umbanda. O que eu estou querendo dizer com isso? É que essa ancestralidade, esse inconsciente que o branco também sente, que as pessoas, né, porque somos seres humanos, que a gente sente quando o tambor toca, você pode não ter nenhuma relação com isso aqui. Eu não tinha nenhuma relação, eu não sabia disso. Minha mãe, meu pai sempre me colocaram muita parte. Mas a primeira vez que eu fui num terreiro, que eu ouvi o batuque, que meu corpo tremeu, e eu tive a primeira experiência tomando ayahuasca, então foi muito forte o processo. Eu entendi, cara, é inconsciente, isso está em todos nós. E à medida que a gente se abre para isso, essas memórias inconscientes têm a oportunidade, porque é um presente para quem se dá essa oportunidade, de acessar outros estados de expansão de consciência, da nossa consciência, e que tem algo que só a Isa, que só a Liara, que só o Mariano, que só o Júlio, que só a TT, que só o Rafa, que só o Werner vai acessar. Porque é da nossa árvore, né? E essa árvore, eu sinto que estamos no momento que ela clama para existir cada vez mais, porque o que nós, enquanto afro-indígenas, queremos é viver. Assim como eu imagino que todos os seres também pretendem viver, né? Ter a sua vida valorizada e não invisibilizada. A própria Alagoas é muito inconsciente, né, gente? É muita água. A Alagoas é conhecida como o paraíso das águas. Então, o filme não é à toa que tem tanta água, porque nós também vivemos imersos nesse inconsciente alagoano de tantas tradições e culturas misturadas. Posso um pouquinho? O debate está maravilhoso, né, gente? Eu fico assim, inebriada com essa possibilidade de estar aqui junto, após uma revisitação, para mim, revisitação do filme. Quero sinalizar aquele trote do cavalo, que vai, primeiro são pernas, né? Alguém trotando, e depois aquela perna, você. Aí há uma fusão que não aparece o restante. Então, aí você troca a cena, há uma fusão ali daquele trotar, né? Entre o cavalo e o humano, e o ser humano ali, o protagonista aí naquela cena. Então, eu achei também muito forte aquilo, né? Provavelmente eu vou ver de novo aquela cena, porque aparece, você se encanta e depois aí você fica com aquela vontade de ver com tranquilidade, né? Que bom que tem essa possibilidade de ver de novo e você perceber essas cenas aqui. É como foi a Júlia que falou, foi a Júlia não, foi outra pessoa que falou, a Thalita, falou que dá vontade de ver, né, coisas que a gente está sinalizando aqui. E aí você, Alessandra, você fala da escola, né, que a escola não foi preparada para a libertação, como a gente acredita tanto e as pessoas falam tanto, né? A escola não foi criada isso, a escola nos formata. Eu sou professora, tá? Aposentada, a minha vida toda foi na educação. Eu trabalho num sindicato da educação, eu vejo falando a importância da educação, esse potencial todo, tem que voltar às aulas, a pessoa, e tem que vacinar, porque a gente tem que ter contato com as crianças, mas eu não sei o quanto essa escola é benéfica realmente para o ser humano que entra ali, para o indivíduo. O que você aprende muito mais aqui fora, com um debate como esse.
A gente tem uma lei que tem o número 13.006, que é o cinema na escola da educação infantil até o ensino médio. E o CNC, ele é do Cristóvão Buarque. Ele não vale nada, não, mas é uma lei que presta, sabe? Onde ele está. Mas ele fez. São 2 ou 3 linhas, mas ele estipula 2 horas de filme na educação. E é da educação infantil ao ensino médio. Então, o professor, primeiro, tem que ser abduzido a gostar disso, né, gente? Não dá para descer goela abaixo. Se o professor não se encanta com o cinema, ele provavelmente vai ser mais uma tarefa para ele. A gente tem que pensar nisso. Então, a gente vem falando, e aí eu fico pensando, um debate desse, com essa riqueza, na escola, ele rompe todas as paredes, todos os muros, né? Todas essas questões. Eu, assim, o meu olho brilha para esse momento que a gente consiga colocar dentro da escola pessoas que estão ligadas ao cineclubismo, que é o celeiro do cineasta, todo realizador, todo crítico passa por uma sala onde ele viu um filme, debateu, ele se debruçou, que seja na sua casa, que seja em algum lugar, reuniu para ver, reuniu para debater, reuniu para fazer uma crítica, e ali se aprimorou, né? É a base mesmo. Então, quando você fala isso, aí há essa movência minha, né? Essa vontade de falar que estava lá no filme, né? Você só fala quando você sente essa provocação, né? Tem horas que você fica escutando mesmo, mas tem hora que você não tem como, você tem que mover, você tem que se movimentar. E é nessa hora que você toca na questão da escola e você fala exatamente que a escola não é a escola libertadora que a gente pensa. Não é mesmo? Ela tem um livro didático, ela está formatada, ela não te faz arranjar a sua colocação no mundo. É mentira, é uma enganação, porque você sai com seu diploma na mão. Eu saí como geógrafa, mas eu já era professora. Isso só potencializou a minha ação. Mas eu não virei professora porque eu era geógrafa. É diferente isso aí. Há um desejo aqui dentro de estar na sala de aula que nasceu em outro lugar, né? Da minha vivência, do meu dia a dia, da minha construção, da minha bagagem. Então, eu fico achando muito importante esse debate e fico querendo remontar isso para levar, movimentar isso para dentro da escola. A importância que é discutir um filme desse, e aí eu converso com o Rafael e converso com o Enio Sala, o dia que esse filme estiver disponível para a gente fazer um circuito com a educação. Eu tenho assim, mais de 60 cineclubes do país inteiro, nacional, que tem um trabalho voltado para a educação. Uma exibição assim, em rede nacional desse filme. É possível a gente fazer, sim, pelo CNC. Às vezes a federação me ajuda também com a pasta da educação, né? E aí traz também o público de fora, né? Dos outros países que estão ligados. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento, porque o filme não foi para ficar na prateleira. E para nós que somos do cineclubismo, que é essa base que eu falo, que é onde a pessoa senta para ver um filme e fica até essa hora debatendo, porque isso é bom demais. Então, esse lugar é um lugar de formação de público, de formação das pessoas. Você não entra para um debate desse e sai do mesmo jeito, não sai. Você sai diferente do que você entrou. Então, assim, nesse momento, aí eu te adicionei, viu, Rafael, para a gente conversar lá no Facebook, a gente tem que conversar, porque como que você vai falar na cartilha lá sobre racismo, sobre cultura afro? Tem a lei 13.000, não sei mais das quantas, que é para pôr a questão da africanidade na escola, mas pô, de que jeito? Aí fica assim, Tetê, você que gosta disso, acha um montinho de material de africanidade, isso é coisa de TT, não é coisa minha, é coisa de todo mundo. Então, é esse diálogo, e a gente fala com os nossos pares, com as nossas outras colegas que às vezes não estão atentas a isso. Eu já fui tomada várias vezes ensinando os meninos a ralar a mandioca e fazer a farinha, como os indígenas fazem, porque a gente come pão de queijo aqui em Minas a valer, e não sabe de onde sai o polvilho. É igual o frango, quando vem depenado, você não sabe que é aquela galinha que está lá no galinheiro, né? O leite que vem na caixinha, você não sabe que é da vaca, né?
Então, essa questão aí, aí falar assim, nossa, tem quase 9 meses que a TT está ralando mandioca com esses meninos. Gente, depois nós fizemos pão de queijo, fizemos polvilho, fizemos tropeiro, que é a nossa comida aqui típica. Então, a escola precisa entender isso, que é um lugar de um debate, de conscientização, de entender-se como indivíduo e de fazer um movimento. Por isso que eu acho que a escola, o livro didático que ela traz e o encarceramento que a gente vive desse trabalho, né? Eu chamo de encarceramento mesmo, porque o salário é desse tamanho, é mais uma dotação de recursos que você recebe para poder transitar só na cidade e voltar, um trabalho extenso que a gente faz, né? Ultimamente online, a gente sai de uma aula para outra. Então, a gente precisa movimentar nesse sentido. E a educação precisa ter esse tipo de debate qualificado que nós estamos tendo aqui. A gente precisa romper os muros da escola. É outro filme, né? Romper os muros da escola. Entre os muros da escola. A gente tem muito interesse em projetos como esse, que levar o filme para espaço de educação. Inclusive, ele tem sido muito exibido, ele tem sido procurado por professores de mestrados, doutorados, enfim, que estão utilizando ele como uma ferramenta para fazer reflexões. A gente está muito aberto a esses projetos, temos todo o interesse. O filme tem estreia programada para a sala de cinema, ele vai entrar simultaneamente nas salas e nas plataformas no dia 12 de agosto, então vai ser bem importante também quem quiser viver essa experiência de ver o filme na tela de cinema. Onde tiver cinema aberto, né? A gente não sabe como vão estar as coisas lá, mas espero que quem tiver vacinado e querer ver com segurança vai ter essa oportunidade e também ver em casa por meio das plataformas e a carreira do filme segue principalmente por esses caminhos. Então eu acho fantástico que você traga essa proposta, já aceitamos, vamos fazer. Porque as locadoras não tiraram a exibição dos filmes. Quando criaram seus locadoras, eu falei, puxa vida, agora cada um pega seu filme e vai para casa, balbal para o cineclube, né? Eu tenho um cineclube já aqui em Pedro de Andar, eu falei, nossa, agora acabou, né? E aí foi diferente, porque vi o filme no cineclube, a gente fazia o debate, chegava lá, você tem um filme parecido desse diretor aqui? Porque eu vi um tal filme, quais os outros filmes que... Então, a fruição nas locadoras aumentava. Agora nós não temos nem locadora mais, agora é só um link pronto. Então, o mundo vai mudando, mas um não tira a sessão do outro, a gente não compete com o outro. O debate é que fortalece, né? Obrigada, viu, Rafael, pela sua resposta aí, fiquei feliz. Então, gente, são 10h20 da noite. Nossa, a gente já está mais de 2 horas, é isso? A gente começou a que horas? Aqui em Portugal já passa da meia-noite em Portugal. Vos deixei meus contactos para qualquer coisa, mas TT também tem meus contactos do CNC brasileiro. Qualquer coisa, estamos disponíveis para cinema e educação e, sobretudo, para que mais público veja o cinema nacional, o cinema de língua portuguesa e que se possa debater todas estas questões muito importantes, para além da questão do tema, a questão da linguagem, que é muito rica neste filme. Viu, Isa? Se você vai poder fazer todos esses contatos pelo nosso Instagram, você vai conseguir chegar no Rafael, chegar no Werner. É muito fácil, hoje em dia está bem fácil a gente... Né? Não tenho Instagram, só Facebook. Mas se você colocar no computador Instagram, ele vai aparecer e você coloca aí, mostra Cinequesta e você vai... É muito fácil hoje, o caminho das pedras não tá cada vez... Para chegar nas pessoas não está tão difícil, não. E eu queria falar uma coisa, Mari. Eu queria dizer... Desculpa, Aliás. Antes de tu fechar, Mari, eu queria falar uma coisa. Uhum. Eu achei curioso, né? A gente estava baixando os filmes, a gente estava falando da descolonização da imagem, dos corpos, aí a gente fala sobre, né, a afrodiáspora, né? Que é o que a gente está trazendo também como um espaço maior. E a gente baixou vários filmes, né? Para conseguir
não listar no YouTube, e está apresentando no SyncTube, que foi a plataforma que a gente escolheu, e o cavalo o YouTube derrubou 2 vezes. A gente pôs a primeira, aí estava lá na programação, né, que eles estavam derrubando o filme por conteúdo explícito, né, nudez, sexual. Falei, caramba, mas eu não vi nada disso na primeira vez que eu acessei o filme. E foi quando eu fiz esse upload, né? E aí tentei de novo com idade, faixa etária. Falei, bom, beleza, 18 anos, tudo bem, né? Vai ser uma exibição fechada e tal. E de novo derrubou. Falei, meu, mas que loucura, né? Por que será, né? E aí eu fui, né? Entrei, você pode reivindicar, né? E eu falei, mas não tem sentido, né? O que está acontecendo? Eles super se desculparam, não justificaram em absolutamente nada, né? O sistema é bem mecânico ali, né? E aí eu fiquei refletindo, assim, né? O que é além, né, de corpos negros cultuando as próprias origens, assim, né? Porque a própria nudez é muito sutil, né? Não tem um espaço que isso seja explorado de uma forma absurda e relevante, né? Não vejo, aliás, o que a gente mais vê é isso no YouTube, né? Inclusive. E isso foi uma reflexão, assim, acho que é uma reflexão que é preciso mesmo, né? Acho que quando a gente fala em descolonizar esses espaços, eu acho que é isso também, né? Acho que a gente e peitando da forma que é possível, né? Porque não dá para a gente não assistir um filme porque o YouTube derruba por julgar coisas, né? Fiquei bastante nessa reflexão, achei importante dividir. Era isso. Certo. Então, e o tema de hoje era a diáspora negra no cinema em busca do protagonismo na produção nacional. E esse filme traz muito bem esse tema, por isso a gente falou sobre o filme. E não tanto falou do tema dentro do filme, né? E eu agradeço a todo mundo que esteve aqui presente hoje, Werner, Rafael, Alexandre, Liara, Júlia, Issa, Tete, Thalita, Júlio, Gustavo